Olá, pessoal! Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus? Hoje o nosso estudo é o capítulo 5 do livro do Apocalipse. O capítulo 4, ele fala sobre a visão da sala do trono, onde João foi convidado a conhecer o trono do Pai. Hoje vamos estudar o capítulo 5, mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber novos vídeos, dê o seu like. Perfeito. Pegue sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Vamos estudar a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5. Diz assim: Vi na mão direita daquele que se assenta sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado, com 7 selos. Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? João agora, ele vê algo impressionante. A adoração, aquele que se assenta no trono, está no capítulo 4. Agora no capítulo 5, João enfrenta uma crise, porque de repente aparece um livro todo selado. E vem um anjo forte e grita: quem é digno de abrir o livro? Ali ficou um silêncio no céu. Não sabemos quanto tempo ficou em silêncio. Mas o texto continua. Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A Bíblia diz que o profeta chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Analise bem a cena. João estava ali na adoração e de repente João começa a chorar. Mas alguém pega no ombro de João e disse: João, não chore. Versículo 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amigos, esse é a cena do céu. João agora enfrenta uma crise momentânea. Por que João chorou? Meus amigos, porque não havia ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que era digno de abrir o selo. Mas ele foi consolado. Alguém tocou no seu ombro, imagino eu, e disse: não chores, porque há um. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Amados, a Bíblia fala de alguns livros. Na realidade, a palavra livro aí, no grego, é rolo. E os rolos, eles eram selados quando se fazia uma venda de uma propriedade ou quando um rei adquiria poder ou era sucedido o trono. Para que um rei pudesse governar no antigo Israel, ele tinha que ter o direito de governar. E para ele ter esse direito de governar, ele recebia um rolo todo lacrado. Se ele andasse com Deus, porque na realidade ele era corregente de Deus, ele era digno de abrir aquele selo. É interessante que Daniel, capítulo 8, versículo 26, lá fala de um livro selado, e que esse livro ia ser desselado depois de um período profético, ou seja, depois de 2.300 dias proféticos. Após esse período profético, aquele livro deixaria de ser selado. Mas esse livro aqui não é o livro de Daniel. Esse livro que está diante do trono. Esse livro que está na mão direita daquele que se assenta no trono. Somente um era digno de abrir esse livro. Somente um era digno de tomar aquele livro em suas mãos e abrir. Por isso que João chorava, porque não se encontrava ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Amigos, por que João chorou? Qual era o conteúdo desse livro? O que representa os selos? Meus amados, muitos entendem que esse livro, pois o conteúdo nele seria mais importante do que os selos que ali o prendia, que é assunto do nosso próximo capítulo, do nosso próximo estudo, é que ali se tratava, alguns entendem isso, da história do universo. Ali também se tratava do grande conflito entre o bem e o mal. Ali também se tratava da vitória do Cordeiro sobre Satanás, sobre o pecado. Ali também falava da história das nações.
a história dos mundos, a história de Deus, de Cristo, e principalmente ali é a minha e a tua história. Somente Cristo é digno de comprar essa escritura, de comprar, de resgatar aquilo que constava naquele livro como propriedade, com a sua própria vida, com o seu sangue. João chorava porque não tinha ninguém que era capaz de abrir aquele selo. Não tinha ninguém digno, capaz de abrir aqueles lacres. Amigos, a salvação é algo unicamente através de Jesus. Se você sabe que alguém adora anjos, anjos não têm poder salvítico. Pessoas também não podem salvar. Os 24 anciões não tinham poder salvítico. Meus amigos, nenhum tipo de santo que você conhece, ou que você foi ensinado a adorar, ou reverenciar como queira, eles não têm poder de lhe salvar, nem muito menos de conhecer o futuro. Preste muita atenção, porque esta palavra é uma palavra de amor para mim e para você. Meus amigos, vamos entender essa questão, o que estava por trás, por que João chorou? É interessante que esse livro, o livro da aliança, como já falei, ele só deveria ser aberto quando alguém tinha o direito de governar. Por exemplo, os rabinos acreditavam que se o rei fosse infiel, o livro ficaria lacrado. Quando o rei sucedia outro rei lá do antigo Israel, e se ele andasse com Deus, ele era digno de abrir aquele livro da aliança. E esse livro da aliança representa esse rolo que estava ali diante daquele que senta no trono. Esse livro da aliança era exatamente o livro da lei, aonde o rei fazia uma cópia e lacrava para que o próximo rei sucessivamente governasse. Mas os rabinos diziam que no cativeiro babilônico, os judeus perderam a linhagem de Davi. Porque devido aos pecados dos próprios reis de Israel, o povo foi levado como prisioneiro. Mas a palavra do Senhor diz, meus amados, que em Jeremias capítulo 32, versículo 17, que está escrito: então será cumprida a promessa feita a Davi, nunca deixará de haver um herdeiro de Davi para ocupar o trono de Israel. Por mais que os reis de Israel fossem infiéis, mas Deus preservaria a semente de Davi. Meus amigos, esse era o livro da aliança, que era um livro selado. Por isso que Jesus tem o direito de abrir, porque ele é descendente de Davi. Percebe agora a grande questão, o grande impasse? Diante daquele que se assenta no trono está um descendente de Davi. Diante daquele que está assentado no trono está alguém que representa a humanidade. Alguém de carne e osso, como eu e como você. Nós temos um leão, simbolicamente, que representa um rei, e nós temos alguém da linhagem humana lá no céu, e ele é digno. Meus amados, se tornem felizes por isso, porque através de Cristo nós temos uma linhagem com o Pai. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os 7 selos. Meus amados, analise bem o fato. Analise bem a questão. Jesus, ele veio da tribo de Judá. Judá recebeu uma bênção de Jacó, e Jacó chamou Judá de leão, que sai vitorioso. Ora, o leão é símbolo de rei. É desta forma que Mateus coloca Jesus quando fala da sua genealogia, da sua árvore genealógica. Amados, Mateus coloca Jesus numa linhagem real. Jesus, ele é o leão da tribo de Davi. Ele tem o trono davíntico, mas também ele é descendente de Davi. É interessante que o trono de Salomão, descendente de Davi, que reinou após o pai, era um trono de 6 escadas, e cada escada havia leões. A bandeira da tribo de Judá era um leão, porque Jesus, ele sai vitorioso como leão, mas ele se sacrificou como um cordeiro. Jesus enfrenta os inimigos como leão, mas ele aparece para você como um cordeiro. Meus amigos, Jesus é da linhagem de Davi. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus é a própria descendente de Davi, cumprindo aquela promessa de Jeremias 32, 17. E é interessante que essa linhagem de Abraão até Davi
nós encontramos ali descendentes que eu quero destacar daqui a pouco, que é Boaz. Boaz, ele tem aí uma relação para entendermos aí o porquê que Jesus é digno de abrir o livro. A palavra do Senhor diz que esse cordeiro estava em pé diante da presença daquele que senta no trono. E ele estar em pé era símbolo de vitória. Esse cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Chifre é sinônimo de poder, de glória. Olhos, 7 olhos é sinal de inteligência. Chifres, poder, onipotente. Olhos, conhecimento, onisciência. Ali é o Cristo divino que se fez humano. Analise o texto. Quando Abraão levou Isaque para o monte, um cordeiro morreu no lugar de Isaque. Gênesis capítulo 22. Quando Deus disse que ia destruir Faraó, para que o povo de Israel fosse adorar a ele, Deus preservou um cordeiro para que fosse morto por família. Êxodo capítulo 12. Deus deu um cordeiro para que uma nação inteira fosse salva. Isaías 53. E agora, na pessoa do cordeiro, Deus oferece como salvação para o mundo. João capítulo 1, versículo 29. Meus amigos, quando Jesus venceu a morte e ressuscitou, a Bíblia diz que ele falou com toda a autoridade, com toda a franqueza, com toda a dignidade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa visão de Apocalipse, capítulo 5, é exatamente o triunfo de Jesus e a chegada dele logo após a sua ressurreição. Quando Jesus chegou lá na sala do trono, é exatamente o momento que João teve essa visão no capítulo 5 de Apocalipse. A Bíblia diz em Salmos que os anjos cantaram: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É interessante que o cântico angelical, um se faz uma pergunta e o outro responde com uma forma oratória. Quem é o Rei da Glória? Quem é este que está entrando? Ora, é o Senhor forte, poderoso, Senhor das batalhas. Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, como um rei. Meus amados, nós temos alguém que venceu a morte, venceu o pecado e nos resgatou da morte eterna. Preste atenção, a palavra do Senhor diz que ele tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram diante dele e entoaram um novo cântico. Um cântico da graça de Deus, um cântico de redenção, um cântico de vitória. Jesus estava ali como aquele que recebe o documento, o rolo da aliança, dando ali dignidade para reinar, como acontecia em Israel. E isso é fantástico, porque ele é digno. Com o seu sangue ele nos comprou na cruz. Meus amigos, por isso que a Bíblia diz que com o teu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Meus amados, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei como é que você está se sentindo. Talvez você não esteja feliz diante de toda essa situação que esteja passando. Mas saiba que o Cordeiro venceu. E ele venceu a morte na cruz. Ele foi tentado das piores formas, mas teve a vitória pela obediência, pela oração. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis fala do fracasso de Adão. Os 3 últimos capítulos de Apocalipse fala da vitória do Cordeiro. Para os seus inimigos, ele é o leão, mas para seu povo, ele é um cordeiro. Nós temos a convicção que aquelas escrituras também representa o papel do resgatador. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 25, para a gente poder entender esse livro que estava selado. Levítico capítulo 25, versículo 25. Era uma lei que havia em Israel. Diz o seguinte: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de tuas possessões, então virá o teu resgatador, seu parente, alguém próximo, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier e tornar prosperar, e achar o bastante para que remir, então acontecerá os anos deste da sua venda, até que possa
retornar tudo à sua possessão. O versículo 5 é que me chama mais atenção, o 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das tuas possessões, então virá o teu resgatador, um parente mais próximo, e resgatará o que o teu irmão vendeu. Analise esse texto. Adão perdeu o Éden para o usurpador. Nós empobrecemos devido ao pecado dos nossos pais, e os nossos pecados trouxe para esse mundo a morte, miséria, doença, fome. Essa pandemia é resultado do fracasso dos nossos pais. E os nossos, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas o nosso parente mais próximo, o nosso resgatador, veio a esse mundo como homem, como cada um de nós, sujeito à fraqueza, sujeito à fome, a cansaço. Ele venceu o diabo no deserto, enquanto nossos pais perdeu para o diabo em um jardim. Ele venceu o diabo quando deu a vida por nós. Meus amados, Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é a nossa vitória. Ele é o nosso resgatador. Quando ele começou o seu ministério, foi exatamente uma profecia aonde ele nos resgatou com o seu sangue. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 45, ele é o segundo Adão. Aonde Adão caiu, ele levantou. Aonde Adão perdeu, ele venceu. Nós temos um resgatador que nos compra, assim como Ruth foi comprada juntamente com a sua sogra Noemi por Boaz. É interessante o livro de Ruth para nós entendermos essa questão de ser resgatador. Boaz não era o resgatador mais próximo de Ruth. Ruth era casado com Marlon. Marlon era filho de Elimeleque. Só que Marlon morreu. Ruth agora estava viúva. Agora Ruth decide seguir Noemi. Noemi retorna à casa deles em Israel. E agora Noemi fala para Ruth buscar um resgatador, ou seja, alguém próximo do seu filho. Não era Boaz o que havia próximo, não era o parente próximo. O próximo era outra pessoa, mas esse não quis resgatar. Percebe, meus amigos, que nós temos aí uma figura de um tipo de Cristo na pessoa de Boaz. A Bíblia diz que quando Boaz dormia, Ruth chegou e se jogou aos seus pés. E dormiu aos seus pés. Que lindo! Em seguida ela disse: lança a tua capa sobre mim, pois tu és o meu resgatador. Meus amados, em profecia, a Ruth ali representa a igreja e Boaz representa Jesus. Lançar a capa era aceitar a proteção do marido. Lançar a capa era uma forma de aceitar aquele homem como noivo. E a Bíblia diz que Boaz resgatou Ruth, e de Ruth veio a descendência de Obed, e de Obed veio Jessé, e de Jessé veio Davi, e de Davi veio Jesus. É por isso que a palavra do Senhor diz que o herdeiro do trono de Davi será a bandeira da salvação. Meus amigos, Ruth foi resgatada por Boaz. Boaz é um tipo de Cristo. A palavra redentor é resgatador. Ele era o parente próximo. Ele remiu. Ele resgatou. Ele deu vida àquela mulher que representa a igreja. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário? Eu gostaria que você levantasse a sua cabeça e que você pudesse receber esse resgatador, porque ele te comprou com amor, por isso que ele é digno de abrir o livro, ele é digno de abrir a tua vida, ele é digno de quebrar os selos daquilo que te prende a este mundo, porque ele conhece a tua vida, ele conhece o teu coração, ele conhece o teu viver, ele conhece o teu andar, o teu caminhar. Entregue-te a ele. Você é a Ruth, você é a mulher amada e ele te resgatou. Meus amigos, eu quero finalizar exortando o seu coração. O grande cântico do capítulo 5 de Apocalipse. A nota harmônica, a letra de
melodia não é outra senão digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que comprou com seu sangue, comprou com sua vida, comprou com seu sofrimento, com suas lágrimas, comprou com suas cicatrizes, comprou com suas lágrimas e o seu sangue a minha e a sua vida na cruz do Calvário. Esse é o cântico que vai entoar as multidões dos salvos quando Jesus voltar. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Com seu sangue ele comprou pessoas de todas as nações, tribo, povo e línguas. Enquanto empobrecemos pelo pecado, através de Cristo nós enriquecemos. Que Deus te abençoe. Que você sinta a presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza de que você é a pessoa mais preciosa aos olhos de Deus. Eu não sei se você está se sentindo triste ou desamparado ou sozinho. Você nunca está só. Você nunca está sozinho. Alguém comprou você com o seu sangue, com o sangue dele, o sangue de Jesus. Ele deu a vida por mim, por você. Não fique triste. Não fique desanimado. Lá no céu tem alguém que te representa e que morreu para te salvar com braços abertos. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus te anime com as promessas de que o teu resgatador venceu a morte. E hoje vive. Amém.